Bom, então vamos começar a aula 8, né? E como eu estava falando com vocês, a aula de hoje, ela deve ser bem mais tranquila do que do que o usual, eu acho, porque a gente vai começar a ver uma parte que é bem mais aplicada, né? E é uma coisa, é mais uma análise exploratória de dados, né? Então a gente, ao invés de ficar fazendo muitas contas e trabalhar muito com a parte teórica, né? A gente vai falar mais sobre a parte experimental mesmo, e a parte mais exploratória da análise de dados. E a gente vai falar um pouquinho de estatísticas descritivas e um pouquinho de gráficos. Bom, então, o objetivo, né, da análise exploratória de dados é basicamente extrair uma informação geral, né, da massa de dados original que você tem e também visualizar um pouco da estrutura e da distribuição dos dados. Aí, para isso, a gente vai precisar de gráficos, né? Essa parte de visualizar a estrutura e distribuição de dados ela é importante porque depois, na parte da inferência, né, muitas vezes a gente vai supor que algumas variáveis têm uma determinada distribuição de probabilidade. Então, por exemplo, se eu disser assim, essa minha variável que eu estou olhando, ela tem distribuição normal, para eu poder dizer isso, eu tenho que olhar algum gráfico, alguma medida, de alguma forma, né, saber se essa suposição de que a distribuição é normal faz sentido ou não faz sentido. E a gente vai ver alguns gráficos que ajudam, né, a gente a verificar esse tipo de suposição. Tá? A gente também vai falar um pouco sobre resumos numéricos, né, da nossa massa de dados. Esses resumos podem ser média, variância, correlação, tá? E o objetivo é entender, né, como os dados se comportam, para propor um modelo probabilístico teórico que possa ter gerado esses dados. Por exemplo, para poder dizer se os dados são normais, se os dados parecem ter distribuição exponencial ou distribuição uniforme, coisas assim. Então, vamos ver alguns exemplos. Né? Então, aqui eu tenho a minha massa de dados, né, o meu conjunto de dados, um histórico de partos prematuros em 189 gestantes. Então, aqui eu tenho zeros, né, a maioria é zero, a minha base de dados ela vai estar mais ou menos dessa forma aqui, tá? Em que para cada gestante que eu estou olhando, cada uma das 189 gestantes da amostra, né, eu tenho zeros, indicando que ela não teve partos prematuros, ou eu tenho um, ou eu tenho dois, ou eu tenho três, eu acho que é o máximo que aparece aqui. Então, uma primeira coisa o conjunto de dados ele vem para a gente dessa forma daqui. E aí é um pouquinho difícil da gente entender o que está acontecendo. A gente só tem uma noção de que tem muitos erros. Né? A maioria dessas gestantes não teve partos prematuros anteriormente. Mas a questão de você fazer um gráfico, né, para você entender e ver de fato, conseguir enxergar o que está acontecendo, o que esse conjunto de dados está mostrando. Então aqui você tem uma noção mais clara, né, da proporção de zeros em comparação com uns, né? Então, você vê que na grande maioria essas gestantes não tiveram partos prematuros no passado, né? E se você olhar não ter nenhum parto prematuro ou ter um parto prematuro já dá quase que a totalidade, né, dos casos observados na amostra. Então, muito raramente você tem dois ou mais casos de partos prematuros, né, com base nesse, nessa base de dados. Né. Então, isso vem mais como uma motivação, né? A ideia é essa, a gente fazer gráficos, né, e olhar para estatísticas descritivas para ter uma ideia melhor do conjunto de dados, ao invés de a gente ficar tentando enxergar as coisas olhando, né, centenas de números repetidos. Bom, então a primeira parte, né, que a gente vai abordar é de tabelas de frequências. Então, essas tabelas de frequências, elas estão relacionadas a esse gráfico de barras aqui. Porque o gráfico, ele é uma representação visual. Né? Enquanto a tabela de frequências, ela vai listar, de fato, os números, né? Vai listar qual é a ocorrência de zeros, qual a ocorrência de 1, qual a ocorrência de 2 e a ocorrência de 3. Então, vamos olhar aqui para esse mesmo dado, né? Então, é aquela mesma tabela que aparecia lá em cima. Então, aqui a gente vai fazer a contagem de quantas observações pertencem a cada valor possível da variável, né? Fazendo uma tabela de frequências para
para essa distribuição aqui do histórico de partos. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Eu acho que vai ser útil ter mais de um slide aberto ao mesmo tempo, que aí dá para visualizar tanto o conjunto de dados quanto a tabela que vai resultar. Então, peraí. Aqui. Tá. Então, a gente observou 159 zeros, 24 uns, 5 2, 3 e 1 3, né? E 0 4 ou mais. Então, se eu estiver fazendo uma tabela de frequência absoluta, ela é dada dessa forma, em que eu simplesmente conto, né? Quantos zeros ocorreram, quantos uns e assim sucessivamente, ou a parte de frequência relativa, eu vou contar o percentual, né? Então, para fazer o percentual aqui é bem fácil, é só pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. Em geral, a gente prefere trabalhar com a frequência relativa, né? Porque aí a gente tem uma base de comparação melhor, né? Aqui não, aqui a gente sempre tem que olhar para o total, e esse total é um número meio quebrado, então fica meio difícil de ter uma noção intuitiva de qual é a frequência em relação ao total. Então, a gente costuma trabalhar mais com a frequência relativa. Então, aqui estão os percentuais, né? Bom, então, assim, baseado, né, nesse gráfico, por exemplo, a gente veria que não seria razoável supor, digamos, normalidade para esse conjunto de dados, né? Bom, primeiro porque, é claro, né, o conjunto de dados é discreto, então, só são valor 0, 1 e 2, então, sei lá, realmente não vai fazer nenhum sentido. Tá? Então, aqui a gente só tem os dados, a tabela de frequências relativas, mais para um outro exemplo, né? Então, aqui a gente tem, nesse exemplo, teria 20 domicílios, né, de classe A do Rio de Janeiro, e a variável seria o número de filhos por família. Então, as observações seriam todas essas aqui. Tá? E aí, para fazer o gráfico das frequências relativas, a mesma coisa, tá? Então, você vai contar quantos zeros tem. Então, são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos uns? Tem 10, aí você tem que contar os uns, né? E assim sucessivamente, até contar todo mundo. Então, vão ter 3, 2, 1, 3 e 1, 4. E aí, a frequência relativa você calcula, né, dividindo cada um desses valores pelo total. 5 dividido por 20, 0,25, 25%, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui dividido, tá bom? Tá, isso eu estava mostrando para vocês em casos em que a variável ou é discreta ou é categórica, né? Porque aí você pode contar quantas repetições aconteceram. E se eu tiver variáveis que sejam contínuas, né? Quantitativas contínuas? Bom, aí é bem análogo, só que você vai ter que dividir os valores num intervalo. Então, você divide valores em intervalos menores, né? Formando classes, e aí conta quantas observações caem em cada classe. E aí eu tenho algumas perguntas, né? Como que a gente escolhe as classes? E quantas classes a gente vai escolher? Né? E aí é importante a gente ter em mente, né, que a gente vai precisar evitar extremos, no sentido de, se eu tiver, não sei, 189 observações, como eu coloquei aqui, eu não vou botar 150 classes, né? Eu vou botar menos classes. Então, mas se eu botar pouquíssimas classes, por exemplo, 2 ou 3, talvez eu não consiga eu esteja resumindo muito a quantidade de informações. Então, a gente precisa evitar extremos nesse sentido, nem colocar poucas classes, nem colocar classes demais. Tá? Uma observação, né, é que, por exemplo, a gente também pode aplicar esse raciocínio de dividir os valores observados em intervalos pequenos, né, em cada classe, sendo um subintervalo diferente, também se a variável for discreta, tá? Em geral, isso vai funcionar se as contagens são altas.
e se eu não tiver muitas repetições. Por exemplo, aqui o que eu coloquei é o número de pontos dos jogadores na NBA num determinado ano. Né? Sei lá, em cada partida de basquete dá uns 100 pontos, 90, 80, né, para cada time. Então, no final, né, se você for fazer um gráfico um para cada jogador, dificilmente você vai ter repetição e os seus dados são discretos, né, obviamente, porque não tem como você fazer 3,5 cestas, né? Então, aí você também pode aplicar esse conceito. Tá? Então, são coisas bem intuitivas. Né? Vamos ver aqui o exemplo. Então, aqui tem um exemplo que é de idades de árvores numa floresta. Aqui o que a gente faz, o que a gente tem é o seguinte, a variável é a idade da árvore em anos, e aqui a gente tem uma amostra de 30 árvores, que aqui tem a idade da árvore sendo estimada para cada uma dessas 30 árvores aqui. Em geral, o que se usa é o número de classes igual a raiz de n, né? Raiz do número, do tamanho da amostra. Aqui o n é o tamanho de amostra. Então, você calcula a raiz de n, deu 5,4 alguma coisa, você pode usar 5 classes, ou 6 classes, ou algo assim. Tá? É só uma sugestão. Né? Em geral, funciona bem quando se faz desse tipo. E aí, quais são os passos, né, para elaborar a tabela? A gente tem passo 1, que é máximo e pegar o máximo e pegar o mínimo. Então, seria 67. Aqui está tudo ordenado, tá? Então, seria o 67, o mínimo, e o máximo 125. Aí eu vou pegar o número de classes, K, né, igual a 5 ou 6, por exemplo, porque, enfim, fiz a raiz de n, deu 5 e alguma coisa. Então, por exemplo, vamos tratar como se fosse 5, tá? Só para fins de exemplo. Aí, o que eu vou fazer? Vou calcular a amplitude da amostra. O que é a amplitude? É o máximo menos o mínimo. Então, vai dar 125, que é o máximo, menos o mínimo, é 67. Então, isso aqui vai me dar 58. Que número é esse? Né? Esse número é o range, né, da variável aleatória. Então, a minha menor observação foi 67, a maior foi 125. Então, os meus dados ocupam um espaço de tamanho de 58 unidades. Então, eu calculo essa amplitude para saber como que eu vou dividir o intervalo para colocar as classes. Tá? Então, o que eu vou precisar fazer agora é calcular a amplitude das classes, que são esses valores Hzinho. Então, como eu calculo a amplitude? Eu pego a amplitude total A, que foi 58, e divido pelas minhas 5 classes. Então, o que eu vou fazer aqui, vou ter 5 classes, né? Então, cada comprimento aqui vai ser de 58 dividido por 5, né? Que vai dar 11,6, né? Então, aqui, cada classe dessas aqui vai ter largura 11,6. E aí, feito isso, eu vou marcando, né? Aonde termina cada classe. E aí é só contar quantos objetos, quantas observações caíram em cada classe dessas daí, né? Então, aqui no caso, o que a gente pode fazer também se a gente não quiser ficar com o valor quebrado, porque aqui nada é quebrado nessas idades das árvores. Todas elas, deixa eu botar aqui para visualizar. Todas elas são números inteiros. Então, o que a gente pode fazer é arredondar isso aqui para o inteiro mais próximo. Por exemplo, a gente pode pegar 12, né? Ao invés de ser 11,6. E aí, ir somando 12. Então, 67 mais 12, 79. Então, a minha primeira classe pode ser feita, por exemplo, dessa forma. A segunda classe, dessa forma. Tá? E assim sucessivamente, até chegar à minha última classe. A última classe vai passar um pouquinho, né? Porque aqui eu tenho 127, mas o maior valor que eu observei foi 125. Mas tudo bem, não tem problema. Isso veio porque eu, ao invés de pegar 11,6 como comprimento, peguei 12. Tá? E aí o passo final é contar quantas observações pertencem a cada classe. Então, só para mostrar como ficou a tabela, eu preciso dar um pouco mais de zoom para conseguir ver. Ficou dessa forma, eu vou contar quantas observações entre 67 e 79.
Então, aqui eu tive 67, 79, eu obtive essas 3 observações, tá? Então, a frequência é 3. E vou fazendo isso para todo mundo. De 79 até 91, eu obtive, foi daqui até 91, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E assim sucessivamente, até obter um total, né, varrer todas as minhas 30 observações. E aqui que eu faço? Bom, aqui é a frequência absoluta, mas em geral o que eu estou interessado é nas frequências relativas. Então, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que calcular a divisão de cada um desses valores pelo total, tá? Isso daqui vai me dar as frequências relativas. Então, aqui no caso, eu obtive 10%, porque é 3 dividido por 30, tá? 16,67, porque é 5 dividido por 30, aqui 8 dividido por 30, 9 dividido por 30, 5 dividido por 30, tá? E aí eu obtenho aqui minhas frequências relativas, tudo bem? Gente, alguma dúvida até agora? Eu estou com a impressão de que eu estou falando coisas mega básicas, mas não sei, né? De repente, se alguém tem alguma pergunta. Não, de minha parte, pelo menos, tá tranquilo. Tá, beleza. Só, assim, só para confirmar, ali no slide anterior, quando você põe em uma ponta colchete e na outra parêntese, Uhum. é para dizer que em uma é aberta, né? Isso. Então, aqui, por exemplo, eu não incluo 79. O 79 vem para cá. E aqui, não, se eu observar algum 79 na Sim. amostra, ele não vai cair nessa classe, vai cair nessa classe daqui. Tá? É a mesma notação daqui. Esse tracinho e esse outro aqui é a mesma coisa. Quer dizer, esse aqui é incluso e esse aqui não é incluso. Tudo bem? Beleza. Obrigado, professor. De nada. Bom, vamos lá. Dar mais uma olhadinha. Não, peraí, deixa eu minimizar aqui. Bom, e aí, essa é a primeira parte, né, que a gente viu algumas tabelas, né? E a gente vai falar um pouco sobre representações gráficas agora, né? E a gente vai aprender, vai ver algumas, não diria aprender a interpretar gráficos, que eu acho que a gente meio que já sabe, né? É só entender como alguns gráficos podem ser um pouquinho diferentes do que a gente está habituado, funcionam, né? Então a gente vai ver alguns gráficos um pouco mais diferentes, talvez o box plot, que vocês talvez não estejam acostumados a trabalhar, né? O histograma, né? Tem alguma particularidade nos histogramas que a gente também vai ver. A gente vai ver os diferentes tipos, né? E qual é a funcionalidade para cada gráfico, né? Então vamos ver algumas coisas, né? Alguns tipos de gráfico. Bom, o primeiro deles é o gráfico setorial, que as pessoas costumam chamar de gráfico de pizza, né? Em geral, os gráficos de pizza, eles representam dados de forma proporcional, né? A gente faz um gráfico de pizza quando a gente quer visualizar qual é a fatia de cada setor, né, de que cada setor ocupa, num total de observações, tá? Então, aqui tem esses dados que são da Municipal Solid Generation 2010. Eu acho que tem a ver com destino do lixo. Eu não lembro mais, já faz muito tempo que eu montei esse gráfico. Mas o que acontece é o seguinte, aqui a gente vê as proporções, né? Ficou um pouco pequeno, né? Então vou colocar alguns percentuais. Então aqui a gente vê 28% percentual de papel, né? Aqui outros 5%. Food scraps, que eu acho que deve ser resíduo de comida, né? Grama, eu nem lembro o que significa. Bom, tudo bem. Então, a ideia é basicamente dizer, né, representar qual o percentual que cada setor ocupa do todo. E aí, por isso, a gente coloca
nessa forma circular. Um ponto também que a gente vê bastante é gráfico setorial em 3D. Tá? Eu falo que isso é heresia, né? Mas, enfim, em estatística a gente não faz gráfico 3D setorial, nunca. Porque o gráfico 3D setorial, ele distorce, né? Aqui eu botei um exemplo um pouquinho exagerado, mas, enfim, ele distorce as proporções, porque, pelo menos visualmente, né, as proporções numéricas, elas se mantêm as mesmas. Mas, em geral, quando você vê um gráfico setorial 3D, a parte que está virada para você, tipo essa parte aqui de baixo, ela vai parecer maior do que a parte que está em cima, tá? Porque você dá um destaque, né, para essa parte de baixo, por causa da perspectiva mesmo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo arrumar, talvez, um exemplo aqui. Esse 6% que aparece aqui talvez pareça, né, olhando, se você não olhar o número, igual ao de metais, né? Pelo tamanho. O O verde e verde? o azul aqui no meio, esses dois no meio, eu acho que são os mais distorcidos. Ah, Você não vê a tridimensionalidade aqui embaixo é direito. verdade. E pelo ângulo ele parece fino, mas na verdade o verde pelo menos é bem substancial. É verdade, verdade. Bem notado. Por exemplo, né, o verde em comparação com o vermelho. Eles parecem quase a mesma coisa, ou talvez o verde um pouquinho maior, né? Mas quando você olha em 2D, ele fica bem maior. Apesar de... Porque, em geral, as pessoas acham mais bonito, né, o gráfico 3D. E aí colocam assim. Mas é uma coisa que se deve evitar, né? Porque, enfim, se a beleza do gráfico atrapalha as proporções, então tem que trabalhar com um gráfico mais feio. Mas essa é a ideia, basicamente. Bom, então isso para retratar, basicamente, proporções, né? Se a gente quiser retratar outras coisas, né, que não sejam proporções. Então, a gente tem, por exemplo, o gráfico de barras, em que esse gráfico é só uma representação da tabela de frequências. Então, você pode pegar a sua tabela de frequências que você já tinha feito e colocar em forma de barras, né? Porque, às vezes, quando você está olhando só o número, não fica tão fácil de ver, né? De ter uma noção de quantas vezes uma classe pode ser maior do que a outra, né? Então, assim, com o gráfico de barras, você vê melhor, né? Fica mais fácil de perceber. Por exemplo, número de cópias de jornais em cada país, né? Então, aqui dá para ver que realmente, né, no Japão tem muito mais do que na França, por exemplo. E dá para ter uma ideia da magnitude. Se eu estiver só olhando os números, vai demorar até eu traçar isso na minha cabeça, porque eu vou ter que ficar comparando cada número para tentar fazer uma visualização, né, de quais são os que têm mais, quais são os que têm menos, né, qual o percentual, por exemplo. Aqui já dá para ver que, a partir da Inglaterra, né, todos esses países aqui, eles têm muito menos circulação, né, de jornal. Isso também deve estar relacionado, talvez, com o tamanho da população, né, certamente. Mas, enfim, né. Então, a ideia é só pegar os dados que saem da tabela de frequências e colocar, né, dessa forma, colocar como um gráfico de barras. Bom, e aí só para colocar aqui uma outra comparação, né, que o gráfico de barras ele pode vir na horizontal e ele também não precisa vir sempre um gráfico de barra só, né, ele pode vir em duas comparações, como nesse exemplo aqui, né, em que a gente tem o tecido, né, que são aqui que eu peguei aqui dessa postagem aqui, né, que é expressão gênica. Então, aqui a gente tem diferentes tecidos, né, que são grupos de celulares com a mesma estrutura ou mesma função. E esse exemplo vem de ontologia genética, né, que é, bom, se eu não tiver errado, é classificação de célula quanto às suas características. Então, aqui a gente tem um tecido de referência, e para cada... deixa eu dar um zoom aqui. Então, para cada tecido diferente, para cada tecido desse que a gente tem, né, a gente está comparando talvez uma amostra, né, talvez um tecido que a gente coletou, com esse tecido de referência, para ver se as proporções e para ver, né, se a quantidade de cada parte né,
do tecido é parecida, né, se é similar. Então, a gente vai comparar o tecido que a gente está estudando com o tecido de referência. Então, aqui o gráfico de barras também ajuda, ele dá para ver se parece que a proporção, né, que a distribuição no tecido que você está investigando é similar à distribuição do tecido de referência. Aqui a gente vê, parece que não é tanto assim, né? Por exemplo, a membrana plasmática, eu não sei se eu posso fazer isso como membrana plasmática, né? Talvez. Mas aqui, se eu for olhar no tecido em si, né? Ele tem, a proporção ele não é tão maior do que os outros quanto no tecido de referência. Tá? Bom, enfim, é só para ilustrar que a gente pode ter os gráficos de barra na horizontal, a gente também pode usar gráficos de barra de forma comparativa, né? Para visualizar, né, e comparar duas distribuições, né? Aqui, eu não sei se está claro, né, mas a gente pode pensar nisso como uma comparação de distribuições de probabilidade, né? Em que a minha primeira distribuição de probabilidade, se a gente pegar isso aqui e girar 90 graus, né, a gente vai ter dois gráficos de barra, né? Então, a gente teria um gráfico de barra, uma distribuição de probabilidades sobre cromossomos, acho que aqui é nucleolo e parede celular, enfim, né? E aí você teria comparação das duas distribuições. E uma pergunta seria, será que o tecido que eu estou analisando é da mesma característica do tecido de referência ou não? Então, seria um problema de comparar duas distribuições de probabilidade, e aí eu uso os gráficos de barra para me auxiliar nessa comparação. Tá? Bom, a gente também tem os gráficos de linha, e aqui ficou um pouco cortado, depois vou ter que reduzir. A gente também tem gráficos de linha, né? Em geral, eles são usados para mostrar evolução temporal de uma variável quantitativa, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem temperatura potencial, né, distribuída por níveis de altitude. Então, o que a gente pode notar é que as altitudes baixa e média parecem flutuar sobre o mesmo patamar, né? Que é um patamar diferente da temperatura alta. Na temperatura alta, não, temperatura não, estou olhando aqui a altitude, na verdade, deixa eu aumentar o zoom, porque fica difícil. Então, aqui é série temporal da temperatura potencial equivalente em diferentes níveis de altitude, né, no modelo. Então, tem baixa troposfera, média troposfera e alta troposfera. Então, a gente vê que aqui o que se destaca é a alta troposfera, né? Então, aqui a gente tem essa noção, a gente vê que tanto na baixa quanto na média, não parece ter muita diferença em termos de das medições de temperatura, mas quando eu estou na alta troposfera, aí a temperatura já tem uma queda bem acentuada, em que parece que não tem mais a diferença, né? Não tem mais essa diferença no patamar. Outra coisa interessante de notar com o gráfico de linha também seria que aqui, quando a gente está na baixa troposfera, parece ter mais variabilidade de temperatura do que na média, né? Na média, ele oscila menos, tá vendo? Enquanto que na baixa tem mais oscilações, tá? Bom, a gente também pode ver múltiplos gráficos de linha numa mesma, como eu tinha mostrado antes, né? No mesmo gráfico, tá? E aqui a gente tem o percentual de germinação cumulativo ao longo dos dias, né? Então, nota que esses gráficos de linha, em geral, são séries temporais, né? São coisas que variam com dia ou com uma unidade de tempo no eixo X, e no eixo Y é a característica de interesse. Então, aqui eu estou olhando para o percentual de germinação acumulado. Então, aqui o máximo é de 100%. Então, aqui eu estou olhando, né, alguma medida de germinação, né, de percentual de germinação ao longo do tempo. Quanto mais tempo se passar, né, eu espero ter mais germinação. E aqui tem tratamentos diferentes. Então, aqui são 6 horas de H2SO4, vinagre controle, HCl
ácido clorídrico, se eu me lembro direito. Também, esses aqui, controle, deve ser tudo grupo de controle, né? A partir dos quais ele vai comparar com outros tratamentos. Então, aqui você consegue ver, né, o que teve maior germinação, qual que teve, se algum desse tipo de tratamento aumentou a germinação mais rápido do que outros, né? Por exemplo, aqui a gente vê que parece que as 12 horas de H2O2, né? Isso é a água oxigenada, se não me engano. Eu fico dando esses chutes, né, e vai ficar tudo gravado, né? Então, se eu falar alguma besteira... mas tudo bem. O que acontece... Aí aqui eu poderia notar, por exemplo, né, que talvez esse tratamento ele seja mais rápido em iniciar a germinação do que os outros, mas a longo prazo, o tratamento que produziu maior germinação foi a aplicação de 6 horas de H2SO4. Enfim, é mais para dar uma ideia visual, né, do que está acontecendo. Bom, vamos ver agora sobre histogramas. Né? Histograma, ele é bem parecido com o gráfico de barras. Na verdade, você pode ver um histograma como um gráfico de barras, em que as barras são coladas umas nas outras. Né? Muitas vezes os gráficos de barras, cada barra é uma categoria, e as categorias, às vezes, elas não estão coladas umas nas outras. Nesse caso, daqui, que a gente estava olhando, deixa eu ver qual que era esse exemplo, eu acho que era o exemplo das árvores. Aqui era o exemplo das árvores. Nesse exemplo, eu tenho uma medida só, eu tenho uma característica só, que é a idade, e ela está sendo medida no contínuo, né? E o que eu estou fazendo eu estou colocando as classes. Então, se eu fizer um gráfico de barra a partir dessa tabela, não faz muito sentido eu separar as barras, né? Porque onde uma termina, a outra logo começa. Então, em geral, o histograma ele vai ser isso, um gráfico de barras em que as barras são todas contínuas, tá? Tá vendo? São todas conectas uma ao lado da outra. E por que isso acontece? Porque, em geral, o histograma ele funciona para variáveis que são contínuas, são medições numéricas num intervalo contínuo. Tá? Então, aqui eu tenho a tabela de frequências lado a lado com o histograma. Então, aqui a gente tem para cada classe uma frequência, né, colocada aqui. Bom, esse gráfico, esse histograma, ele serve para várias coisas, né? A primeira é para a gente, se a gente estiver tratando de um problema de modelagem, a gente ter uma ideia de se faz sentido ou não botar uma distribuição de probabilidade, uma classe de distribuições de probabilidade para aquela variável aleatória. Eu poderia pensar, será que faz sentido dizer que a idade dessas árvores aqui tem distribuição normal? Não sei, né? Eu teria que imaginar aqui mais ou menos uma curva suavizada e ver se ela tem distribuição normal. Não sei, parece muito assimétrica para mim, para poder dizer que é normal. Né? Mas, enfim, é só para você ter uma visualização, porque se você olhar só a tabela de frequência, se você olhar só para cá, você não tem essa ideia, né? Você não sabe se a variável, se os dados são simétricos, se eles são assimétricos. Você não sabe se eles têm caudas muito longas, né? Então, fica difícil de imaginar e supor um modelo probabilístico. Então, os histogramas, eles aparecem, em geral, para guiar a gente no sentido de supor distribuições de probabilidade, né, para os dados que eu estou observando. Tá? Então, aqui, ó, como aparecia, né, no caso dos gráficos de barra, os histogramas, você também pode colocar múltiplos histogramas. Aí, o que vai acontecer é que se você colocar mais de um histograma junto, né, na mesma figura, por exemplo, aqui, né, eu tenho duas populações, uma população mais jovem e uma população mais velha de árvores, né, e colocar lado a lado, elas não vão ser mais contíguas, né, as barras. Mas tudo bem, você ainda assim consegue ver a disposição geral, né, da sua massa de dados. Então, primeiro, eu posso ver uma curva mais ou menos assim, né,
enquanto isso para as árvores mais velhas, né, mais antigas, e para as árvores mais jovens, algo mais ou menos assim. Tá? Aqui, esse tipo de gráfico ele tem um problema, né, inerente a ele, que é, se eu colocar sempre a minha barra, o mais velho, à direita do mais jovem, vai parecer, mesmo que seja bem alinhadinho, vai parecer com que o preto, né, ele é um pouquinho mais deslocado à direita do que o cinza. Nesse caso faz sentido, porque a gente está falando de idade, né? Então, tudo bem, eu já espero que as árvores idosas estejam um pouco mais à direita aqui no gráfico do que as árvores mais jovens, né? Mas mesmo assim, né, eu tenho que ter isso em mente. Talvez parte do efeito visual que eu esteja tendo ao olhar para essas duas distribuições venha do fato de que talvez tenha uma parte desse deslocamento mais à direita, né, das árvores mais velhas, venha do fato de eu estar colocando a classe do mais velho sempre na direita da classe do idoso, da classe do jovem, que é comparar esse com esse, tá? Mas, enfim, é só um jeito de fazer o histograma. O histograma é um pouquinho mais chato de fazer dois juntos, porque, como é contíguo, né, às vezes não vai ficar um por cima do outro, fica um pouco difícil. Mas, enfim, aqui é só um exemplo. A gente também tem esse diagrama de ramo e folhas. Deixa eu ver se não caiu nem nada assim. Tá, beleza. A gente também tem diagrama de ramo e folhas. Esse diagrama, ele é legalzinho, assim, a primeira vez que você vê ramo e folhas, você fala, pô, legal, é legal a ideia. Mas na prática eu nunca vi ramo e folha em lugar nenhum. E, bom, dá para a gente ter uma ideia do porquê, né? O que acontece quando qual é um dos problemas quando você faz, problemas entre aspas, né? Quando você faz um gráfico, qualquer que seja ele. No gráfico, você perde um pouco da informação. Não é que você perca informação, na verdade, você resume a informação. Mas se você olhar só para o gráfico, você não consegue recuperar os valores numéricos, né? Aqui, por exemplo, eu sei que eu observei algumas árvores, ou que seja uma árvore só, com uma altura de aproximadamente 2 metros, mas eu não sei se era 2 metros mesmo. Não sei se é 2,4, se é 2,5. Aqui eu tenho algumas com 6, né, mas eu não sei se é 6. Quantas são 6,3, quantas são 6,1, por exemplo. Eu perco a informação numérica, né? Eu tenho na base de dados ainda, mas eu escolho não representar nos gráficos para ganhar em termos de visualização e de interpretação. Então, no diagrama de ramo-folhas, ele mantém as duas coisas. Ele faz para você a parte gráfica, mas você ainda consegue recuperar, né, os valores, todos os valores numéricos que geraram aquele gráfico. Como você faz isso, né? Bom, aqui tem um exemplo. Então, vamos olhar de novo para aquele conjunto de dados, né, das folhas das árvores. Então, esse conjunto de dados aqui. Então, para fazer um ramo e folhas, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso colocar aqui as dezenas, né, e aqui as unidades, tá? Então, por exemplo, se eu tiver... E aqui a nomenclatura é essa, a gente vai chamar de chave, né? Que é essa denominação 6/7, a chave, e ela vai significar o número 67. Então, ó, aqui eu tenho um valor 67, que é esse primeiro valor. O segundo valor foi o valor 71, então está aqui o 71. O terceiro valor, 78, tá? Então, se vocês olharem lá na esquerda, que está o 78, que é o terceiro valor. Então, com isso, você consegue as duas coisas. Você consegue ver o gráfico, né? E você também consegue recuperar todos os valores numéricos que foram usados. Aqui, por exemplo, quando começar a dar mais de uma casa decimal, aí você pode colocar o 10 aqui embaixo, para formar o 100, né? Enfim, tem esses pontos, né? E aí, como você está empilhando os números, se você usar o mesmo espaço, né, daqui para cá, para escrever os números, né, a quantidade de números, ela vai informar, ela já vai te dar, né, esse desenho, esse formato. Tudo bem? Bom, mas aí tem alguns problemas, né? Esse diagrama de ramo e folha tem alguns problemas. O primeiro deles é que não pode ter muito dado. Se você tiver muito dado, não vai funcionar isso, porque você vai ter que empilhar os números, né, um em cima do outro,
E aí pode começar a ficar um número muito pequeno, enfim, é muito ruim o diagrama de ramifolhas quando você tem muitos dados. Outro problema é que ele não te dá uma informação relativa, né? Você tem que comparar as alturas, você perde um pouco. Aqui deveria ter um eixo colocado aqui para eu saber, né, qual é a proporção de cada classe. Então, assim, é uma ideia legal, mas é um gráfico que não costuma aparecer. Ele não costuma aparecer por uma razão, né? A razão é basicamente essa. Só funciona com conjuntos de dados, assim, pequenos e tal. Então, na prática, as pessoas não costumam usar muito. Tá? Mas é um gráfico que existe. Vamos ver. A gente vai falar agora sobre boxplot. Esse daqui é um pouquinho mais complicado. Até agora, pessoal, alguma dúvida? Ficou algum ponto que vocês queiram voltar ou algo assim? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Tá, beleza. Bom, então vamos voltar. Agora eu vou falar sobre um gráfico chamado boxplot. Deixa eu só mostrar o desenho do boxplot para vocês terem uma ideia de como ele é feito e depois eu vou voltar para o exemplo. Tá? Então, ó, aqui em cima a gente tem um histograma para um conjunto de dados e para o mesmo conjunto de dados, né, a gente tem um boxplot. Então, o boxplot ele é dessa forma daqui, tá? Talvez pareça um pouco esquisito para quem está vendo pela primeira vez, mas a gente vai ver como a relação entre o histograma e o boxplot, e aí a gente vai ver que o boxplot ele resume um pouco da informação que está no histograma, mas ao mesmo tempo ele detalha algumas coisas. Por exemplo, essa caixinha daqui, ela está relacionada aos quantis, né, de distribuição daquela variável de interesse, e ele também é um gráfico interessante porque ele permite capturar os outliers, né? Ele permite identificar possíveis outliers, que são observações atípicas. Então, todos esses carinhas que aparecem aqui são observações consideradas atípicas. Então, só para ter em mente de como se parece um boxplot, mas vamos fazer tudo na ordem e mostrar como se constrói ele do zero, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem pesos de recém-nascidos, né? E todos esses recém-nascidos, eles nasceram abaixo do peso, que é de 2.500 gramas, ou 2.500 gramas. Então, você pode ver, aqui está tudo ordenado, tá? Do menor peso, 709 gramas, até o maior peso, que foi quase os 2.500. É porque todos os outros valores não foram abaixo do peso, então eles não aparecem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, para esse conjunto de dados, a primeira coisa que a gente fez foi ordenar do menor para o maior. Tá? E aí, a gente vai usar aquela definição que eu estava falando com vocês na aula passada, né, de quartil. Lembra que a gente estava falando de quantil, né? O quantil de probabilidade 25% é aquele quantil que deixa 25% dos dados, né, ou 25% da massa de probabilidade à esquerda. Ele também é chamado de primeiro quartil. Né? Por que primeiro quartil? Porque ele vai dividir em 4 pedaços. Aqui eu vou fazer uma distribuição simétrica, mas é só porque fica mais fácil de eu fazer o desenho. Então, pegando aproximadamente a mesma área, né, eu diria, aqui está o primeiro quartil, né, aqui está o meu Q1, aqui está o segundo quartil, e aqui, como é simétrico, né, deve estar mais ou menos na mesma altura, aqui é o terceiro quartil. Isso porque ele divide cada uma dessas observações aqui em 25%. E aqui, 25%, tá? Então, vamos lá. A gente viu na última aula como a gente faz para calcular quartis na população, né? Então, se eu tiver a curva de probabilidade, eu consigo calcular os quartis. Por exemplo, se for normal, basta usar um Q-norm da vida, que eu obtenho Q1, Q2
Q3. O Q1 é um Q-norme 0,25. O Q2 é um Q-norme 0,5, né? Porque ele vai deixar 50% de probabilidade à esquerda. O Q3 vai deixar 75% à esquerda. Então, ele vai ser Q-norme 0,75, tá? Bom, beleza. Só que isso aqui é como a gente faz para calcular na distribuição teórica, né? Você vai pegar a distribuição de probabilidade e vai usar uma ferramenta do tipo Q-norme da vida para obter os quartis. Como a gente faz isso com base no conjunto de dados? Bom, no conjunto de dados é a mesma coisa. Você vai ter que deixar 25% à esquerda do quartil 1. Então, esse valor Q1, ele vai deixar 1/4 das observações à esquerda. Então, eu tenho que contar, né? Quantas observações eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 5 vezes 11, menos 1, né? Então, devo ter 54 observações. Se eu contei certo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar, né? Eu vou ter que deixar 1/4. Aqui não é dividido, aqui é igual. Então, eu tenho que deixar 1/4 das observações. Eu tenho que achar os quartis de tal forma que eu deixe 1/4 das observações em cada pedaço. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu sei que são 54, né? Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Será que eu contei isso certo? Deixa eu ver se eu deixei o passo a passo aqui. Não, não deixei. Mas vou fazer assim mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 27 à esquerda e 27 à direita. Então, eu vou contar aqui. Aqui são 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, né? 27. Eu acho que são 12 colunas, professor. São 12? Ah, beleza, obrigado. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É verdade, verdade. Valeu. Contei uma a menos. Agora está fazendo sentido os valores destacados. Eu teria 60, né? Só que... não. É 60 menos 1, 59. Tá? Então, se eu contei certo, são 59. Então, 59, eu vou fazer primeiro a parte do meio. Então, eu vou dividir no meio. Então, 59 dividido por 2, eu vou obter aqui os meus 29,5. Né? Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou deixar... Eu vou ter 29,5 valores, né? Mas como não tem como deixar o meio, ele quer dizer que eu vou pegar esse valor que tiver no meio e vou usar como o Q2, né? Então vai ser, aqui eu tenho 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, vê se não é isso. Eu vou deixar 29 à esquerda, 29 à direita. Então, eu já vou ter 29 mais 29 igual a 58. Né? E o valor que tiver no meio é o 59º. Né? Então, a primeira coisa é achar o valor do meio. Esse aqui é o meu Q2. Tá? Então, aqui eu tenho Q2 igual a 2, 2, 11. Então, deixa eu aproveitar e colocar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, primeira coisa, eu achei o Q2 é igual a 2, 2, 11. Tá? Tudo bem, porque aí ele vai deixar 29 à esquerda, 29 à direita, e ele próprio, né, como ele está marcado aqui como quartil, ele vai estar dividido em 2. Né? Então, ele deixou o segundo quartil, ele vai dividir certinho, né, em 2 metades. Então, aqui eu já tenho meu Q2. E agora? Agora eu tenho que fazer o Q1, né? Então, o Q1 e o Q3. Q1 e o Q3. Esse aqui, ele deixa 50% à esquerda.
tá? Deixa 50% dos valores à esquerda. O Q1, ele vai deixar 25% dos valores à esquerda. Como ele deixa 25% dos valores à esquerda, eu vou pegar o que tiver nessa primeira metade, que são 29 valores. Então, agora eu vou apagar aqui. Então, aqui eu tenho 29 valores. Tá? Então, 29 valores aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer o mesmo raciocínio. Agora, eu vou ter que dividir esses 29 valores ao meio. Então, eu vou pegar 29 dividido por 2 vai dar 14,5. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar 14 valores à esquerda, 14 à direita, e o valor que tiver no meio vai ser o meu quartil 1. Então, aqui eu vou ter 12, 13 e 14. Daqui para cá eu também vou ter 14. Então, esse aqui é o meu Q1. Q1 vai dar 1, 9, 28. Tá bom? E agora tem que achar o terceiro quartil. Como eu faço o terceiro quartil? Aí eu vou pegar nessa outra parte aqui e fazer a mesma coisa. Tá? Aqui eu tinha deixado 29 à esquerda, então, como o segundo quartil deixa 29 à direita, aqui nessa parte também tem 29 números. Aí eu vou fazer de novo, 29 dividido por 2, 14,5, então tem que contar 14 números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí vai vir o terceiro quartil. E aqui, mais para a direita, também vai ter 14. Né? Só comparar aqui. Daqui até aqui já dá 12, mais esses dois, 14. Então, meu terceiro quartil foi de 23, 9, 5, que isso vai me dar 25% à direita. Né? Ops, 25% à direita, ou então 75% à esquerda. Tá? Bom, então é isso. Isso aqui me dá os quartis, né? Quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Então, aqui eu já anotei quais são os valores, né? 1.928, 2.211, 2.395. Lembrando que isso aqui são os pesos, né, dos recém-nascidos, em gramas. Tá? Então, por que eu estou fazendo essa parte dos quartis? Porque eu vou usar isso na hora de fazer o box plot. Vamos ver de que forma, né? Aqui eu já tenho meu box plot feito. Tá? Se vocês olharem, olha o que acontece. Aqui está o 1928, que é o primeiro quartil. Olha onde ele apareceu aqui. Né? Vamos ver agora o segundo quartil. O segundo quartil, ele apareceu aqui. E o terceiro quartil apareceu aqui. Né? Então, aqui está o meu Q1, aqui está o Q2 e aqui está o Q3. Então, nota que os quartis, eles formam essa caixinha aqui do box plot, né? E aí, a partir dessa caixinha daqui, a gente consegue já fazer algumas interpretações com respeito aos dados, né? Porque qual é a definição do Q1? O Q1, ele deixa 25% dos dados, né, à sua esquerda. Então, pelo box plot, eu sei que daqui até aqui, eu tenho 25% dos dados. Né? Isso aqui é 25% dos dados da amostra. Tá bom? Essa informação, ela não é tão facilmente vista no histograma, né? O histograma, ele dá o formato mais detalhado da minha curva, mas ele não enfatiza os quartis, né? Então, você que tem que imaginar aqui onde seria o valor para você deixar, sei lá, 1/4 de probabilidade, 1/4 de probabilidade e 1/4 de probabilidade. Né? Não fica explícito.
Enquanto que no boxplot, não. No boxplot, você sabe onde estão esses quartis. Então, ó, aqui eu tenho 25% dos dados. Da mesma forma, como o Q3 ele deixa 75% à esquerda, ele vai deixar 25% à direita. Então, daqui até aqui, eu tenho 75%, não, desculpa, 25% da amostra. Tá? Aqui eu tenho 25% da amostra. Então, vamos olhar aqui, fora da caixa, eu tenho 50% das observações, né? E dentro dessa caixinha aqui, eu tenho 50% também, né? Tudo bem? Então, dentro dessa caixinha, eu também tenho 50% das observações, da mesma forma que eu tenho lá fora, tá? Aí, aqui eu também consigo obter 50% de outras formas. Por exemplo, eu sei que 50% está à esquerda do valor 2.211, 50% está à direita do valor 2.211, e assim sucessivamente. Então, essa caixinha aqui do boxplot, a gente já viu. Alguém ficou com alguma dúvida sobre os valores dessa caixinha, como é que faz para encontrar? Ficou claro, né, essa demonstração, nesse exemplo aqui dos recém-nascidos, como é que faz para achar os quartis? Qual é a parte que é o outlier do boxplot? O outlier são esses pontos que estão sendo retratados aqui. A gente vai definir agora como é que faz para achar os outliers. Bom, obrigada. De nada. Então, vamos lá, a gente fez a caixinha, né? Então, beleza, a gente já sabe como constrói a caixa. Agora, ele tem mais duas características, né? Uma que são esses tracejadinhos, né? E esses valores aqui. E a outra são os outliers. Então, como é que a gente determina essas duas partes? A gente determina assim. Então, aqui no boxplot sempre tem duas cercas, tá? E as cercas são invisíveis. Vou colocar aqui cercas do boxplot. E essas cercas são invisíveis, elas estão aqui, ó, em algum lugar aqui no meio e algum lugar mais para cá. Só que elas não aparecem no gráfico, elas estão invisíveis. Aí como é que você faz para calcular? Você faz assim. A cerca do boxplot, você vai calcular uma coisa chamada DIQ, que é distância, vou puxar aqui para baixo, que é distância interquartílica. Distância Aí tem gente que fala interquartis e tem gente que fala interquartílica, tá? Também pode ser interquartis ou interquartílica. Como o nome diz, né, é a distância entre os quartis. Então, ele é definido como o Q3 menos o Q1. Tá? Que nada mais é do que o comprimento da caixa, né? Da caixa do boxplot. Tá? Então, aqui nesse caso, ele vai dar 2,395 menos o Q1, que é 1,928. Tá? Então, dá 2,395 menos 1,928. Então, isso aqui vai me dar, deixa eu puxar aqui o R para poder fazer a conta. 2,395 menos 1,928. Então, deu 467. Tá? Então, beleza, calculada a minha distância interquartílica, né? Então, a cerca do boxplot ela vai ser definida como 3,5. Peraí. Não, 3,5 não. 3 dividido por 2, né? Que é igual a 1,5 vezes a distância interquartílica, né? Na verdade, a fórmula é... Vou colocar aqui direto. Então, eu vou ter uma cerca... como eu posso colocar isso? A cerca da esquerda, ela é definida como o Q1
menos 1,5 vezes a distância interquartílica, e a cerca da direita, ela é o Q3 mais 1,5 vezes a distância interquartílica, tá bom? Então, o que você faz? Você calcula essa distância interquartílica aqui, faz 1,5 vezes ela, então, aqui eu vou anotar quanto que deu. 1,5 vezes DQ vai dar 1,5 vezes 467, 700,5. Tá? Então, calculei esse 700,5, aí eu venho aqui, né? Pego essa distância daqui até aqui, tem que medir 700,5. Então, qual é o valor da cerca? O valor da cerca é 1228,5. Tá? Ah, não, desculpa. 27,5. Tá? Isso para a esquerda. Para a direita é a mesma distância, tá? Tanto é que nota que aqui é 1 menos esse valor, e aqui é Q3 mais esse valor, tá? Então, Q3 mais 1,5 vezes a distância interquartílica vai dar esse valor aqui. Deixa eu anotar. Então, aqui vai dar 1928 menos 700,5, que deu 1227,5. E aqui embaixo vai ser 2395 mais 700,5, que aqui vai dar 3095,5. Então, aqui está no 3095,5. Então, beleza, eu já calculei aonde estão as cercas invisíveis aqui. Deixa eu apagar um pouco para não ficar tão poluído assim. Esse gráfico. Então, talvez assim fique mais fácil. Então, essa daqui é a minha cerca do lado esquerdo e essa daqui é a minha cerca do lado direito. Mas por que eu chamo de cerca, né? É cerca porque é um valor de fronteira. E a fronteira no seguinte sentido: o que tiver fora da região interna, né, das cercas é considerado outlier. Então, eu vou escrever até aqui, ó. Pelo boxplot, né, um outlier, que é a mesma coisa que valor atípico, né? Ele é definido como valores, ou valor à esquerda de CE, né? Ou seja, valores nessa região aqui, ou valores nessa região aqui. Então, é o valor à esquerda ou o valor à direita de CD, né? Então, tem a cerca da esquerda, a cerca da direita. Se tiver depois da cerca da esquerda, é outlier. Se tiver antes da cerca da direita, também é outlier, tá bom? Então isso aí explica esses valores que ficaram aqui, né, destacados. E aí, tipicamente, no boxplot, a gente faz isso, a gente coloca os valores que são outliers, né, a gente coloca eles destacados, ou com uma bolinha, ou com um asterisco, alguma coisa assim. Em geral, não vem esses números, não. Esses números eu só coloquei para a gente ter de referência aqui no gráfico. Tá? Então, já expliquei, né, como é que funcionam as caixas, já expliquei que as cercas são quantidades invisíveis no gráfico, eles nunca estão colocadas, mas você sabe, pelo menos, mais ou menos onde as cercas devem estar, né? Mas para fazer a conta, é essa conta que eu mostrei para vocês. Pega o Q1 menos 1,5 distância interquartílica, pega o Q3 mais 1,5 distância interquartílica, que nada mais é do que o comprimento dessa caixa, e coloca para fazer as cercas, né? Do lado esquerdo do Q1 e do lado direito do Q3. Então, beleza, a gente já sabe as cercas, já sabe as cercas, né? Já sabe a caixinha e já sabe os outliers. Agora,
nota que tem uma coisa um pouco curiosa, né? Ao invés de colocar a cerca, que eu já vou apagar aqui, ao invés de colocar a cerca no gráfico, o que a gente coloca é essa coisa esquisita, né? Esses comprimentos aqui, né? Essas coisinhas, que não coincidem com a cerca, porque a cerca está aqui, né? E esse cara parou aqui. E aqui, a cerca está bem fora do gráfico e ela parou aqui. Então, que valores são esses, né? Como você chega nessa parte aqui do box plot? Esses valores são, eu vou colocar aqui até o valor numérico, que é 1330, o, é o valor usual, ou seja, um valor que não é outlier, é o valor usual mais próximo de ser um outlier, mas que não é outlier. Como assim o valor usual, né? É o valor, talvez tenha faltado aqui, né, da amostra, né? Talvez seja melhor colocar essa parte aqui e aqui colocar um na, né? Ou seja, é o valor usual na amostra mais próximo de ser outlier. Então, ó, o que é um critério de ser outlier à esquerda? Se for menor do que 1,227. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na base de dados, eu vou até tirar aqui essas marcações, vai ficar mais fácil de mostrar. Então, tinha sido 1,227, que está... Cadê? 1,227. Está aqui, entre esse valor e esse. Então, o 1.300... Então, se eu tiver à esquerda da minha cerca, à esquerda, né? Então, está aqui o meu CE. O que tiver à esquerda de CE é outlier. Então, essa observação aqui é a observação dos dados mais próxima de ser outlier, mas não é outlier ainda. Então, nota que esse 1330, ele é a parte que estende aqui, né, que encosta na caixa. Tá? Enquanto que, do lado direito, eu também tenho um valor que é considerado usual, porque é menor do que 3.095, maior do que 1.227, tá? Então, ele é um valor usual, mas ele é o mais próximo que tem de ser outlier pela direita. Então, ele também fica marcado. Então, vamos olhar lá, o 2459, ele é o maior valor observado na base de dados. Então, está ele aqui. Ele é o mais próximo de ser outlier pelo critério da cerca da direita. Tá bom? Então, é assim que você forma um gráfico. Eu só vou apagar para vocês terem uma visão, talvez, um pouquinho melhor. Então, assim, é muita informação que tem nesse gráfico aqui, né? Mas, com o tempo, a gente se acostuma, né? Na hora de fazer a interpretação. Então, é aquela coisa, né? Aqui estão os quartis. Esse é o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil. Essas faixas, elas se estendem até os valores mais extremos da base de dados, mas que não são considerados outliers. Aí eu tenho uma cerca que fica numa posição invisível do boxplot, e o que eu tiver fora das cercas do boxplot são os outliers. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, nesse gráfico aí? Alguma parte que não tenha ficado claro? Eu não fiquei. Tá. Uma coisa também que você pode... E aqui eu tenho comparação, né, do boxplot com o histograma. Então, dá para ver, com o tempo, né, acho que vem você acaba ficando treinado, assim, de ver um boxplot e imaginar qual o histograma que está ali por trás. Só de olhar para esse boxplot aqui, eu esperaria ter algo nesse sentido, né? Alguma coisa assim. E foi mais ou menos o que apareceu aqui, né? Vamos ver que vai aparecer mais alguns exemplos. Então, aqui eu tenho
essas coisas que eu falei com vocês, né, os critérios para construir, mas é basicamente o que eu coloquei aqui à esquerda, né? Então, aqui talvez esteja mais organizadinho. Então, vamos ver aqui um outro caso. Eu gosto desse exemplo. Eu não lembro de onde que eu peguei ele, mas sei lá, eu achei curioso. Que é o número de horas dormidas por dia da semana. Então, aqui, eu imagino que seja, cada box plot desses é para um dia da semana, e eu imagino que seja para múltiplas pessoas, tá? Então, aqui dentro tem várias pessoas. E aí você anota qual foi o tempo que essas pessoas dormiram naquela segunda-feira, tá? Então, nota que tem um comportamento bem curioso, né? O que vai acontecendo? Na segunda-feira, né, quando vai passando a semana, segunda, terça, quarta, quinta, em geral, né, se a gente olhar aqui para os pontos, né, para o segundo quartil, que é a medida de posição que resume o box plot. Em geral, o que acontece? Vai passando a semana e a pessoa vai dormindo cada vez menos, né? Aí, o que acontece? Chega na sexta-feira, como o próximo dia é fim de semana, a pessoa dorme bastante, né? E aí, depois de um tempo, na sexta-feira, a pessoa já acumula o cansaço da semana toda, aí, depois de um tempo, você vai dormindo menos. No sábado, dorme um pouquinho menos, talvez. No domingo acabou. No domingo, você dorme tarde, então acaba voltando de novo para o mesmo patamar da segunda-feira, né, que é onde você começa. Então, aqui só tem uma pessoa que dormiu 12 horas, né, inveja dessa pessoa, enquanto aqui tem algumas que dormem, tipo, sei lá, dormiu, esse outlier aqui dormiu entre 2 e 3 horas só, da quinta para sexta-feira. Sei lá, é um gráfico que eu acho curioso, esse salto aqui da quinta-feira para sexta, mas, enfim, eu acho que faz sentido pensando intuitivamente, né? Tá? E aí você também consegue ver, né, que o desenho que eu fiz, eu estava comparando mais ou menos os pontos médios. Mas se você olhar para o gráfico em geral, né, para a forma dele toda, você também consegue ver esse decréscimo, né? E aqui é interessante que dá para ver também a questão de assimetria, né? Você vê, por exemplo, que talvez aqui tenha sido bastante assimétrico, porque o que acontece? Essa parte aqui tem 50% das observações, porque é o que está acima. Aqui eu não falei isso para vocês, mas o gráfico ele tá na vertical, né? Dá para ver visivelmente. Então esses box plots às vezes vêm na horizontal, como eu fiz aqui, e às vezes vem na vertical, mas é a mesma coisa, tá? Então é só imaginar eles flipados aqui para você obter o anterior, basta você rotacionar 90 graus. Mas, enfim, é interessante porque você consegue ver questões como assimetria, por exemplo. Aqui tem 50% dos dados, aqui também tem 50% dos dados. Nota como essa distribuição ela é bastante assimétrica, né? Essa parte aqui está concentrando muita gente, ela está concentrando a mesma quantidade de gente que essa parte, mas esse comprimento aqui, esse segmento é bem menor. Então, o que indica que a mesma quantidade de pessoas que dormiu mais entre 6 horas e meia e 8 horas é a mesma de quem dormiu entre 4 e 6 horas e meia. E aí você consegue ver essa diferença de acordo com os dias da semana. Tá? Bom, então de box plot é isso. Alguém ficou com alguma dúvida na construção dos box plots? Alguém não entendeu algum processo? Que eu acho que é o que tem assim, de mais dificinho na aula de hoje é essa parte de box plot. Não é tão difícil, mas é só porque é uma coisa que talvez vocês não estejam acostumados a ver. Né? Então é uma coisa que é mais nova. De resto, acho que tudo a gente já viu. Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver o chat. Bom, então, tá, vamos prosseguir e ver o resto da parte dos gráficos. Então, isso aqui é basicamente uma introdução para coisas que a gente vai ver mais adiante no curso. O primeiro deles, né, continuando a falar de gráfico, a gente já cobriu boxplot, histograma, gráfico de barra, gráfico setorial. A gente vai ver agora um gráfico para pares ordenados, né, no plano cartesiano. Então, esses gráficos se chamam gráficos de dispersão e eles são da seguinte forma: a gente tem uma variável no eixo x, outra variável no eixo y,
E a gente anota, né? Aí a gente coloca os pontos observados na amostra. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho massa seca, né? Não sei se eu posso traduzir isso como biomassa, mas, enfim, da planta, e aqui o número de sementes. E cada ponto desses é uma planta diferente. Tá? E aqui a gente vê, né, é bem curioso, que esses pontos estão quase que muito bem alinhados. Né? O que quer dizer o quê? Que quanto maior a massa seca da planta, maior o número de sementes. E parece que essa relação é bem próxima de ser linear mesmo. Então é interessante. Essa linha daqui é uma linha que a gente vai aprender como a gente obtém essa linha. Ela é que dá a relação entre o número de sementes e a massa seca, né, das plantas. Aqui no caso, o gráfico ele já bota para a gente qual é a relação. Né? É y igual a 1,779 de x menos 35,84. Tá? Então, eu sei que o que eu estimei para o número de sementes em função da massa seca é 1,779 vezes a massa seca menos 3,84. Tá bom? Aqui eu tenho um outro exemplo, né, em que eu tenho... esse exemplo aqui é mais parecido com a vida real, né, que dificilmente as coisas ficam alinhadinhas. Né? Então, aqui a gente tem concentração de nitrato e aqui a gente tem abundância de peixes, né, peixes por 75 metros. Então, aqui tem abundância, né, desse long nose dace, eu não sei, eu acho que é um tipo de peixe, né, no número de peixes por 75 metros lineares do curso do rio, né, contra a concentração de nitrato. Então, aqui para fazer... E aí tem mais um aviso, né? Deixa eu só dar o zoom, que a gente não está olhando mais para o outro. Né? Então, aqui a abundância de peixe está na raiz quadrada. Então, isso aqui é interessante, né? Ficou sendo a raiz quadrada do número da quantidade de peixes em função do nitrato. Né? E aqui a gente vê que tem muito mais dispersão, né, nessa base de dados do que tinha na anterior. A relação linear ela não é tão clara, mas parece, né, que tem uma variabilidade alta ao redor da curva, mas parece que quanto maior a quantidade de nitrato, né, maior tende a ser o número de peixes, né, maior tende a ser a abundância de peixes. Então, talvez a concentração de nitrato aí esteja favorecendo a ocorrência de peixes nas regiões que tenham mais nitrato, mais concentração de nitrato. Tá? Então, mais à frente, quando a gente for falar de regressão linear, a gente vai ver como obter essas retas e como usar essas retas para fazer inferência e para fazer previsões, por exemplo. Né? Porque uma coisa interessante seria, por exemplo, como é que eu prevejo a quantidade de sementes numa planta que tem massa seca de 150 gramas. Então, a previsão é o ponto da reta. Se eu quiser prever um pouquinho mais para cá, sei lá, vamos supor que seja 110. Eu não observei nenhum valor aqui no 110, mas eu também posso fazer previsão. Então, esses gráficos, uma utilidade deles é você fazer previsão para observações não coletadas. Por exemplo, aqui a minha precisão, uma quantidade de nitrato igual a 6 miligramas por litro, seria o valor que aparece aqui na reta. Tá bom? A gente também deve ver, talvez, né, se sobrar tempo, incerteza associada, né, que além de ter essa linha, eu também tenho aqui uma linha que representa a incerteza, né? Por exemplo, que me diz, eu teria uma faixa mais ou menos aqui, em que o que cai dentro dessa faixa, né, eu posso controlar, tipo, sei lá, eu esperar 95% das observações dentro dessa faixa, eu tenho uma estimativa, né, dessa largura, que também me dá uma noção da incerteza associada. Tá? Enfim, são coisas, cenas dos próximos capítulos.
Bom, vamos avançar. Essas partes aqui eu acho interessante falar, que são correlações espúrias, né? O que é isso? Vamos ver esse exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem duas séries temporais. Uma em vermelho e outra em amarelo. Se você olhar para essas séries temporais aqui, né, você tenderia a dizer o seguinte, essas séries temporais aqui estão bastante correlacionadas, essas duas coisas estão bastante correlacionadas, né, porque quando uma decresce, a outra decresce, quando a outra começa a subir, uma também sobe, quando decresce, a outra decresce também, e assim sucessivamente. Aí vamos olhar o que representa cada uma dessas coisas, né, cada uma dessas linhas. A primeira é número de pessoas que se afogaram numa piscina, né, nos Estados Unidos ao longo dos anos aí de 99 até 2009. E em amarelo tem número de filmes onde o Nicolas Cage apareceu. Ou seja, não tem nenhuma relação, né? Não é que o Nicolas Cage afoga as pessoas nos filmes, é óbvio que não. Mas o que acontece? Como aqui eu tenho poucas observações, né? Isso aqui vem até de um site que ele faz especificamente isso, ele compila várias estatísticas estranhas, né, ao longo do tempo, e ele acha correlações entre coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Por que isso aqui aconteceu? Porque eu tenho poucas observações e porque, né, isso daí foi feito de propósito. A gente pega várias séries temporais, muitas delas, né, e aí você compara par a par e vê, obviamente vai ter algumas que, como a gente são poucas observações, né, é fácil de ter coincidência de quando uma coisa sobe, a outra coisa desce. Então elas vão ficar muito correlacionadas, tá, entre si. Aqui a correlação não dá para ver aí, provavelmente, na tela de vocês, por causa da resolução. Aqui a correlação é de 67%, tá? Que é relativamente alta, né? Eita. Peraí. Tá. Então isso aqui aconteceu porque simplesmente, se você calcular a correlação entre as duas curvas, ele vai dar um valor. E às vezes esse valor ele é alto, mas sem indicar que as curvas têm alguma relação entre si. Então sempre precisa fazer esse exercício crítico de olhar o que as curvas representam, né? De olhar o que as variáveis representam para saber se tem ou não tem correlação de fato. Nesse caso aqui aconteceu porque são várias séries temporais, todas com um valor muito pequeno, né? Todas com poucas observações. Então, é fácil de arrumar séries temporais que sejam parecidas, quando um sobe e o outro desce. Então, aí acaba acontecendo isso, né? Por exemplo, aqui a gente tem outros casos, que é o mesmo site que faz esse compilado, né, de curvas e mostra essas correlações loucas. Então, esse aqui é pessoas que se afogaram caindo de um barco, né, de barcos de pesca, em roxo. Em azul, taxa de casamentos em Kentucky. Então, obviamente, não tem nada a ver as pessoas se casarem e se jogarem no bote e morrerem afogadas. Né? Não faz sentido. Quando tem menos casamentos, mais pessoas morrem afogadas caindo de barco, não tem nenhuma relação. Mas é bem curioso, se você calcular aqui o coeficiente de correlação, aqui deu 95%. Tá? Então, de novo, mais um caso, né? Que você tem que ver o que as variáveis representam para depois fazer a correlação, né? Para depois ver se essa correlação que você calculou faz algum sentido, tá? E, peraí, pessoal, eu vou ter que ir lá ver o... Não, peraí. Deixa. Porque começou a tocar aqui o interfone. Bom, então deixa eu só terminar, e tem alguns gráficos ainda. Tem mais 20 minutos, acho que vai dar para ver. Aqui, esses gráficos, isso aqui é mais uma curiosidade, né? A gente também pode fazer uma coisa assim bem completa, no sentido de colocar dois grupos diferentes e comparar, né, um com o outro, com as incertezas associadas. Então, aqui são duas culturas, né, eu não sei como se lê, não sei se é Daphnia ou se é Daphna, né? Então, uma que é de referência e a outra que é a espécie magna, né? Não sei se seria espécie ou tipo, eu não tenho muita... Eu falo as coisas com muita incerteza quando eu pego para falar da parte de biologia, porque eu não sei qual é a nomenclatura mais adequada. Eu peguei uma foto de uma dessas Daphnia magna aqui, né? Parece aquele
um fantasminha com o braço para cima, assim. Mas, Então, a gente tem aqui a espécie de referência, e aqui a gente tem a espécie com a qual a gente está comparando, né, que a gente está estudando. Então, tem número de indivíduos por litro, né? E aqui, número de dias. Então, você vê que uma espécie, né, evolui, a espécie de referência, ela evolui em termos de crescimento do número de indivíduos muito mais rápido do que a outra espécie. E a gente também tem associado, né, a cada valor uma medida de incerteza, que é o comprimento desses intervalinhos aqui. Cada intervalo desses, né, deve ser, eu não sei do estudo porque eu não vi com calma, mas deve ser um intervalo de confiança, que a gente vai ver, é o próximo assunto que a gente vai ver da aula, na semana que vem. Então, aqui a gente vê, né, que não tem nem overlap, né, entre essas duas curvas, nem se a gente considerar as incertezas, né, elas nunca se encostam. O mais próximo, talvez, se encostar seja aqui, ou no início, mas no início, bom, obviamente vai ser assim, porque eles começam em situações similares, né? Então, é uma forma de você fazer gráfico de linha, comparando múltiplos gráficos de linha no mesmo desenho, e ainda levando em consideração a incerteza associada. Aqui a gente tem, de novo, né, outro gráfico em que a gente tem as medidas de incerteza também coletadas para cada observação. Mas, bom, eu quero falar sobre, vou deixar para passar isso. E agora a gente também tem também tem uma forma de gráfico que é com essas barras, que é um gráfico de barra com as incertezas, né? Então é bem similar. Aqui a gente tem a estimativa pontual e esse tamanho aqui dessas barrinhas me diz a incerteza, né, associada a cada medição. Tá? Então aqui é o número de espécies de pássaros e aqui é cada localização, né? São em 7 localizações de Delaware. Os pontos são a média do número de espécies, né, por contagens em 2001 até 2009, com seus 95% de intervalos de confiança, seus intervalos de confiança de 95%, tá? Então, isso aqui é interessante, porque como ele pegou uma medida média, né, das contagens, ele está olhando para o valor de x barra, que a gente comentou na aula passada, o x-barra. Então, aqui estão o x-barra para Bombay Hook, para Cape Henlopen, sei lá como fala isso. Então, a gente tem para cada localidade uma média. Como essa média é aleatória, a gente também tem a medida de incerteza associada. Tá? Essa incerteza vem da onde? Vem do reconhecimento de que x-barra tem uma distribuição de probabilidade, e aqui eu vou dar um zoom só para a gente ver. Por exemplo, né, eu vou dar um zoom e vou rotacionar 90 graus. Então, isso aqui vai dar essa região, então, esse gráfico, essa parte foi rotacionada para cá, e aqui, como ele está dizendo que é 95% de confiança, então é porque por trás eu tenho a curva de probabilidades de x barra, né, a curva da distribuição de x-bar, que a gente já viu que se o n, né, se a quantidade de amostras aqui for muito grande, esse x-bar é aproximadamente normal, com a média e variância desconhecidas. Aí aqui ele pegou 95% de confiança. Então, o que ele fez? Ele mediu nessa curva da normal 95%, tá? E botou para o meio. Aqui tem 95%. Então, aqui fora tem 2,5% e daqui para cá 2,5%. Só que, né, para não colocar uma curva normal em cada ponto desse, o que ele fez foi, pegou a parte central e colocou aqui em cima e embaixo, tá? Porque aí dá uma noção da incerteza associada, tá? Isso aqui é legal porque, por exemplo, você pode ver, ó, que esses intervalos aqui, eles se interceptam. Então, tem regiões comuns entre esses dois intervalos, ou seja, com essa medida, apesar de você olhar que as alturas são diferentes, uma conclusão que eles provavelmente tirariam é que
a quantidade de espécies de pássaros nessas duas localidades, né, Middletown e Milford, não é estatisticamente diferente, porque existe área em comum entre os dois, né? Existe uma área, né, que é não negligenciável e que engloba as duas distribuições simultaneamente. Tá? Então, é só para mostrar para vocês um pouco da ligação entre as coisas, né, de como alguns gráficos, eles pegam conceitos de probabilidade, conceitos que a gente já viu antes, né, e como eles resumem esses conceitos e colocam a informação na hora de apresentar para vocês. Então, as coisas têm uma razão de ser, né? É meio chato, é mais difícil fazer a primeira parte do curso, mas é necessário, porque aí essas coisas ficam mais fáceis da gente entender, né? Da gente compreender de onde sai isso, por que tem esses comprimentos. Quando a gente falar de intervalo de confiança, eu acho que vai ficar mais claro ainda. Mas essa questão de comparar os dois intervalos e ver se eles se entrelaçam, né, de alguma forma. Bom, e aí eu quero só fechar a aula de hoje, então eu gosto de terminar essa parte de gráfico com alguns maus exemplos, né, porque são coisas que a gente vê com uma frequência muito maior do que gostaria, né, que são gráficos simplesmente errados, né, às vezes feitos com má fé ou às vezes feitos com completo desconhecimento de de princípios básicos aí da estatística. Por exemplo, isso daqui é de uma revista. Eu, de fato, tirei a foto para poder botar aqui, né? Então, o que a gente tem é a seguinte pergunta: quando você compraria o seu PlayStation 4? Isso aí já tem um bom tempo. Então, a gente tem 17% das pessoas afirmam que em 2014, 33% quando o preço abaixar ou tiver produção local, 14% diz que vai aproveitar para comprar o PS3 agora. Então, não faz o menor sentido, porque esse aqui é PS3 e está perguntando quando compraria o PS4, então 15% já tem o videogame e 21% quando tiver jogos mais interessantes. Então, tem muitas bizarrices nesse gráfico. Primeira delas, né? Você tem uma classe que é de 21% representado com esse tamanho todo e a de 33%, que é maior, está representado menor. Então, assim, já não faz nenhum sentido, né? Por aqui já é uma aberração. Eu não faço a menor ideia do porquê que a pessoa fez isso. Além disso, as classes elas não são mutuamente exclusivas, né? Então, elas podem ter interseção comum, né? Então, assim, sei lá, pode ser que a pessoa que compre quando o preço abaixar ou tiver produção local e, ao mesmo tempo, quando tiver jogos mais interessantes. Então, essas classes elas não são mutuamente exclusivas. Tá? E sem contar que a representação gráfica não corresponde com a curva. Se eles quiserem, a melhor forma de retratar isso seria colocar simplesmente os percentuais e acabou, entendeu? Ou colocar como barra, sem dar a ideia de que as classes são mutuamente exclusivas. Né? Tá bom? Aqui a gente tem outro exemplo, esse daqui é muito bizarro, porque apareceu na televisão, em que a gente tem candidatos, né, de GOP republicanos, né, que 2012. Então, olha o que acontece. Aqui a gente tem classes que nem somam 100%, né, e não faz o menor sentido de novo, né, é um gráfico meio 3D, totalmente estranho, as classes não dão 100%, então, sei lá, é muito esquisito. Umas coisas não tão esdrúxulas, mas ainda assim muito erradas, e essas aqui, às vezes é má fé mesmo, né? Se você comparar essas duas barras, o que acontece? Parece que essa é o dobro dessa, né? Mas olha os números. 4857720, 446,954. Então, não é o dobro, né, uma da outra. É porque a pessoa fez o quê? Cortou o gráfico. Aqui, ó, está começando do 420. Então, tem que prestar atenção para isso. Às vezes as pessoas fazem isso, cortam os gráficos, né, e deixa tudo com uma proporção que não tem nada a ver. Parece que, né, Times tem mais do que o dobro que o Daily Telegraph, que são dois jornais, né? E, na verdade, não é. Então, tem que tomar cuidado com isso. Ó, de novo, isso é o que mais acontece, né? A gente vê muito isso, gráfico cortado. Então, olha aqui.
Eu não sei o que são essas duas coisas, mas, enfim. Nota que o gráfico está começando do 34%, né? Também o mesmo problema. E aí, quando você compara os percentuais, aqui é 39,6% e aqui é 35%. Então, nota que, né, nem é tão diferente assim, né? Aqui parece que é, sei lá, 5 vezes maior o da direita do que era o da esquerda. Mas, de novo, porque cortaram o gráfico e aí você está vendo deturpado, né? Bom, pessoal, é isso. A aula de hoje acho que foi mais, assim, ilustrativa, né, para ilustrar conceitos do que uma coisa um pouco mais formal, né? Mas eu acho que é mais porque é uma parte introdutória que é importante, é falar sobre gráficos e ver coisas erradas que as pessoas às vezes fazem, né? Entender alguns gráficos tipo Boxplot, histogramas. Então é isso. O que eu tinha para hoje era isso para mostrar para vocês. Então a gente vai se falando aí ao longo da semana. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto que gostaria de comentar, ou que queria aproveitar esses 10 minutos aí de aula para, não sei, tirar dúvida de alguma coisa de exercício, qualquer coisa assim?